No vídeo de hoje vamos analisar o filme que tá dando o que falar, Godzilla vs Kong, o Novo Império, que mal lançou e já tá superando bilheterias como de Duna 2. Pois é, mas o filme é tudo isso mesmo? Vem comigo que você vai descobrir. Vocês estão preparados? Então prepare aí a sua pipoca, se joga no sofá que começou mais um... Godzilla vs Kong, o Novo Império é dirigido pelo Adam Wingard, e nessa nova produção, dois titãs alfas, um sendo o mamaco boladão crossfiteiro e também o nosso lagartão atômico, se unem para enfrentar uma ameaça mortal, pelo menos é o que dizem, que pode destruir a humanidade. Mas e aí? É bom ou não é? Vamos lá. Agora eu vou colocar aqui pra vocês toda a minha análise sobre o filme, o desenrolar da história, as lutas, os vilões, enfim, tudo. Então aproveito para avisar que vai ter spoiler. Então se você não assistiu, pausa esse vídeo agora e volta aqui para assistir depois essa análise que tá completinha para vocês. Tá legal? Vamos continuar. O filme, basicamente, ele é separado em três pilares, sendo o Kong, o Godzilla e a Gia. O Kong tendo seus problemas da Terra Oca para conseguir se encontrar, para conseguir achar a espécie semelhante a dele, então ele sofre com isso, é visível no filme que ele tá triste porque ele tá sozinho. O Godzilla, pra quem viu, sabe que ele tá maluco, ele tá literalmente foda-se, destruindo tudo que ele tá vendo. E tá, de certa forma, ainda fazendo a proteção da superfície, se é que a gente pode falar proteção, né? Mas tudo bem. E a Gia, ela tem aí um paralelo com o Kong que é interessante. Ela tá sofrendo mais ou menos a mesma coisa, porque ela não se encontra, ela tá tentando se adaptar, mas não consegue. Você vê ali no filme que ela tem dificuldade na parte de interação com os outros alunos da escola que ela tá, e ela mesma fala que ela tem algo de errado. Então, aí você consegue perceber uma conexão entre os dois nessa parte. A importância da Gia, para quem viu o filme, sabe que ela tem um papel muito importante desde o comecinho do filme, porque lá ela estava tendo vários sinais de que iam acontecer várias coisas. E da onde estavam vindo esses sinais? Da tribo Iwi, que estava justamente mandando esses sinais para ela para que ela fosse até a Terra Oca e encontrasse eles lá. Porque eles sabiam que ela era a pessoa destinada a conseguir derrotar aí o império do Scar King. Monstro como protagonista. Um ponto forte que a gente conseguiu ver nesse filme é que a participação humana ela diminuiu muito, e finalmente, né? Porque você vai num filme pra assistir um mamacão gigantesco, crossfiteiro, lutar com um lagartão, cara, o que você quer? Você quer ver a porra do monstro, você não quer ver outra coisa. Então aqui foi muito bom, não tenho o que dizer, tá? Mas assim, o filme ele conseguiu trazer isso muito bem, porém, o Kong deu pra ver nitidamente que ele foi protagonista do filme. O Godzilla ele acabou ali ficando um pouco como aquele, coadjuvante de ouro, tá? Ele não teve aquela participação ferrenha. Tem algumas explicações, umas que eu acho que até que são válidas, outras, ok, acho que é aceitável. Por exemplo, o filme, originalmente falando, ele era pra ser um filme solo do Kong. Não era pra ter o Godzilla, mas com o sucesso do primeiro Godzilla vs Kong, eles resolveram acrescentar o nosso lagartão monstruoso no filme, porque deu muito certo, todo mundo viu. E aí deve ser por isso que ele não teve aquele tempo dedicado à tela, né? E também, um outro ponto importante é que o Kong, ele tem um carisma muito grande. O que eu quero dizer com isso? Ele consegue, com esse carisma, com essa expressão que ele tem, se aproximar muito do público. Ele consegue ter uma conexão muito forte com as pessoas. E esse foi um outro ponto que foi colocado aí pelas pessoas, né? Mas calma, você que é fã do Lagartão assim como eu, o diretor quer fazer uma trilogia e nesse suposto terceiro filme, se houver, ele diz que quer dar mais tempo aí pro nosso pro Godzilla. Então, podem ficar felizinhos. É muito importante também dizer, né, galera? O Godzilla apareceu pouco? Apareceu. Porém, às vezes que esse cara aparecia era absurdo. Toda a cena que ele aparecia era poucas ideias, era destruição, cara. Não tinha essa. Ver o Godzilla nessa forma é muito bom. Porque ele, cara, é o titã mais pica que tem, não adianta. Você pode discutir, mas não adianta, ele é. Então foi muito legal. As partes que ele apareceu ficou muito, muito boa. Então, justamente por isso a gente pode relevar, vamos dizer assim, que compensou a ausência do nosso grandão Godzilla aí. Tempo de filme. Antes de assistir o filme e analisando aí as teorias de tudo que poderia acontecer, vendo os trailers e vendo
como que poderia ser grandioso o filme, e quando saiu que o filme teria 1 hora e 55 minutos, eu confesso que eu achei um pouco estranho. Eu falei, vixe, não sei. Por quê? Porque é muita informação, é muita coisa, é aquele filme muito épico, e num pouco espaço de tempo é difícil você colocar um negócio desse. E quando eu fui assistir, eu percebi que isso realmente atrapalhou, porque era tanta coisa aí pra acontecer em pouco tempo, que acabou que muitas cenas teve que ser muito apressada, aquela coisa conveniente para o filme andar, então é complicado, né? Cenas que inclusive poderiam ter sido muito melhor elaboradas, vamos dizer assim, passaram uma impressão de um enredo apressado. Mas fique tranquilo que durante o vídeo você vai entender melhor o que eu tô falando aqui para vocês. A evolução. Os titãs Kong e Godzilla eles ficaram, de certa forma, bem turbinados, tá? O Kong, primeiramente, teve o seu upgrade com a manopla, que deu pra ele uma força a mais e também uma resistência, porque assim, ele é porradeiro pra caramba, mas o problema, eu não diria nem problema, mas uma coisa que é até interessante do Kong, é legal, faz ficar um pouco mais fidedigno, é justamente porque nas batalhas que ele tem, ele se machuca muito. E ele se machucando muito dá um ar pra gente de preocupação com ele, é importante que isso tenha no filme. Então, essa manopla com certeza foi uma boa ajuda pra ele. Além da presa dele de metal, né, que ele ganhou aquele dentinho ali. Vou falar pra vocês, o Kong nesse filme ele foi bem mimadinho, viu? Bem mimadinho aí pelos humanos. Mas enfim, o Godzilla ele também teve a sua evolução. Como ele estava ali pressentindo que viria uma luta pesada, ele foi logo absorvendo a radiação de uma usina nuclear lá no filme. E também, quando ele teve a luta com Tiamat, que inclusive até achei que poderia ser um pouco mais difícil, mas não foi fácil pra caramba. E ele sugando essa energia, ele conseguindo vencer e ficou no covil do Tiamat, foi dali que ele teve a cor rosa, que foi tão discutida lá do Godzilla virar Barbie, o Godzilla rosa e não sei o que. Pois é, foi esse o motivo dele ter ficado rosa, né? E também foi um bom upgrade aí pra ele, tudo isso que aconteceu. Mas uma coisa aí que a gente se pergunta, que quem assistiu o filme vai entender o que eu tô falando. Será que era necessário tudo isso, principalmente da parte do Godzilla, tá? Que ele o filme inteiro ficou se recarregando com radiação, pra lutar com o Scar King? Eu não sei. Sinceramente, não sei. Muita pancadaria. Luta entre monstros nesse filme não faltou, tá? Isso aqui ninguém pode falar, não tem como discordar disso aqui. Toda hora tinha uma pancadaria diferente, mas o que, cara, pra mim deu uma pesada é que tudo foi muito rápido. Que é aquilo que eu falei do enredo apressado que eu comentei agora há pouco, né? Porque, assim, o que acontece? Nessas lutas, acabou que não passava aquela tensão, né? De, putz, como será que, tipo, eles vão sair dessa, né? Pelo contrário, as lutas elas até pareciam fáceis demais, com exceção de alguma partezinha da primeira luta entre o Kong e Scar King, mas no geral foram lutas boas, porém muito rápidas. Uma nova amizade. Todo mundo viu que no filme o Kong ele se sente muito sozinho e ele sempre achou que fosse o último da espécie, né? Só que isso mudou totalmente nesse filme, mas ainda assim não foi fácil unir esses dois, viu? Vamos lá. Depois do Kong ele retornar à Terra Oca, ele vai explorando os lugares por lá e na sua exploração ele acaba achando uma área que não é mapeada, né? E isso deixa ele mais interessado, vamos dizer assim, porque é uma área que ele não conhece. Então ele continua andando até que parece aquela fumaça aqui no trailer, a gente até pensava no começo que poderia ser o Scar King, uma fumaça de um macaco enorme, que gerou um monte de expectativa inclusive, mas na verdade era o nosso mamaquinho pequenininho, menorzinho, Suco. É ele que aparece quando a fumaça baixa, né? E o Kong ele percebe que se trata dele, de um macaquinho, e cara, nessa hora eu vou falar pra vocês, eu gostei demais, eu acho que é nessa parte que o Kong ele sai muito bem. Porque ali deu pra ver no olhar dele que ele sentiu muito quando ele viu o Suco. Ele sentiu demais, ele viu que tem outros da espécie dele, ele agachou ali na hora e estendeu a mão pra ele. Então aqui naquela hora ali eu senti um negócio muito legal. Achei super válido inclusive. Porém, o nosso menorzinho, o que ele faz? Já lança a dentada na mão do Kong. Cara, isso aqui... Eu não esperava isso aqui do filme, tá? Não esperava. Inclusive o Suco foi uma grande surpresa aí pra todo mundo, né? Inclusive, o nome Suco, só pra vocês entenderem, é o nome do macaquinho, só que acabou que no filme não colocaram, não falaram, não citaram esse nome, tá? Mas esse é o nome dele. Continuando, depois que ele deu a dentada na mão do Kong, ele correu, era meio que uma armadilha, onde vários macacos surpreenderam o Kong e atacaram ele. E aí, cara, o Kong simplesmente destruiu ali todos eles sem, assim, dificuldade, tá? Foi easy, tranquilo. E inclusive que ele teve uma certa misericórdia ali, e depois ele derrubou o mamacão lá no maior estilo 300.
dando um mega chutão na barriga dele e derrubando ele então. E a partir daí, depois do Kong ter derrotado todos os macacos, ele meio que fala ali com o Zuko, não fala, mas dá a entender para ele levar ele até os outros macacos que tem existente. E mesmo contra a vontade ali do Zuko, ele levou, né? E aí, durante o trajeto até o Scar King, o Zuko ele vai vendo que as atitudes do Kong são boas e percebe que ele é bom. Que ele tá pegando e começa ali, na verdade, surge um carinho um pelo outro e eles acabam se tornando amigos nesse meio trajeto aí. Tanto que a gente vê várias vezes durante o filme o Zuko salvando a pele do nosso querido mamacão. E aí chega o momento em que eles chegam a um destino, né? E aí é legal porque aí você vê o Kong ele tendo aquela reação, vendo que existe tantos outros macacos que nem ele. Então ele fica feliz, né? Ele vê um grupo enorme de macacos, né? Então ele reconhece, porém ele vê que tem alguma coisa estranha, porque muitos dali são hostis, né? E briga com o outro, bate no outro, e o Kong, como um belo de um alfa monstruoso, já entra no meio. E aí é a partir daí que chega o Scar King, que já vem cheio de marra, inclusive, cara, engraçado, ele andando ali, não sei o que, meio que tirando uma onda, vai lá e mete o dedo na boca do Kong pra ver o dente, dá risada da cara dele, e nisso você vê até o Zuko, né, preocupado, dando aquela risada de nervoso com o que pode acontecer, porque ele sabe que o Scar King também é biruta das ideias. O vilão... Rapaziada, eu não sei vocês, mas eu fiquei muito, mas muito decepcionado com o Scar King, cara, pelo amor de Deus, como eu fiquei decepcionado. Porque assim, tinha um monte de coisa que engrandecia tanto esse personagem que você pensava, caralho, ele vai ser o cara dos próximos filmes assim, sei lá, sabe? Mas nada, muito fraco, é o mais fraco, bucha. A palavra certa é Scar King bucha. Ele é legal, ele tem aquela aura de tensão, pelo menos no começo, mas isso se perde e se perde até que rápido, tá? Porque é muito perceptível que ele é uma ameaça mesmo por conta do exército que ele tem e muito também por conta da Shimu, não é? Você assistiu o filme, você sabe o que eu tô falando, e é verdade, cara. Porque toda vez que ele sofria, por exemplo, ele ia lutar com o Kong em algum momento, ele apelava pra Shimu, cara. Então não ficou uma coisa legal, ficou uma coisa assim que você fala, porra, é isso? É sério? Mas... E outra coisa, o seu exército. É nítido também ver que eles não estão lá por uma lealdade. Até tem os que são mais fiéis. Mas eles estão lá por medo. Então, nem o exército é uma coisa assim que impunha muito medo, porque qualquer minuto, qualquer momento do filme, você poderia esperar uma reviravolta. Então, é isso, tá? Scar King bucha. É isso que acontece. Porém, quando chega e acontece a primeira batalha dos dois, ele no comecinho ali, ele começa a ter uma leve vantagem. Uma leve vantagem. Mas logo ali o Kong derruba ele e coloca os braços lá como se fosse um boxeador e vem pro pau. Ali ele começa a apelar e chama a Shimu para atacar o Kong, que tenta ali se defender, mas acaba com seu braço todo ferrado lá, porque pegou gelo, congelou uma parte lá do braço dele, ele até tirou, mas ficou tudo machucado. E nisso o Zuko consegue ajudar ele a ir embora de lá e se salvar, né? E a partir disso, quando o Zuko salva o Kong e leva ele até a tribo dos Iwis, é aí, gente, mas é aí que acontece uma das maiores conveniências desse filme, tá? Primeiro, que existe lá o veterinário dos Titãs, né, que é o Trapper, que tinha solução literalmente pra tudo, né? E é um bom personagem, tá? Ele é bem legal, mas ele tem a solução pra tudo. O cara é o fodelão do filme inteiro, velho. E nessa parte você tem que fechar o olho, cara, e falar, cara, eu tô vendo um filme de monstros gigantes, né? Porque, por coincidência, eles tinham uma manopla. Por coincidência, a manopla estava na Terra Oca, ali perto. Por coincidência também, era o braço que o Kong estava precisando, cara. E lembrando, é uma manopla que não tinha nem sido testada. Então, ali você liga a suspensão da descrença e vamos embora pro filme. A revanche e união dos Titãs. O Kong, vendo que não teria como vencer essa batalha sozinho, e a Gia também reforçando para ele que deveria pedir ajuda, ele sai em busca do grandão, do Godzilla. E ele vai no Vortex e para no Egito, e logo quando ele chega lá, ele já solta aquele seu rugido alfa para atrair o Godzilla. E ele vem, cara, na fúria. Eu acho que eu nunca vi o Godzilla desse jeito. Ele deu um salto, cara, na água. E foi em busca lá, que nem louco, na treta com o Kong, né? E aí é assim, agora entra na parte do time Kong, o time Godzilla, e eu não vou ficar em cima do muro. Aqui é time Godzilla, rapaziada. Mas eu gosto muito do mamacão, tá? Pra mim não tem essa de anular um ou outro. Mas enfim, nessa hora, cara, foi engraçado e eu até fiquei, inclusive, com dó do Kong. Por quê? Porque o Kong ele não tava querendo lutar.
Era nítido, ele não tava querendo, ele tava apontando pro Godzilla, olha o Vortex ali. E o Godzilla foi que nem louco pra cima dele e ele até tava colocando as mãos assim pra ele parar e não deu outra. O Godzilla derrubou ele, deu golpe até de WWE em cima do Kong. Sapecou o bicho lá, até que uma hora ele resolveu revidar e meteu logo um ganchão na boca do Godzilla, né? Que caiu e depois começou a tomar vários supapos. Apagou, desmaiou, acordou, ficou maluco de novo, derrubou o Kong. E acredito que dessa vez ele ia matar o Kong, tá? Dessa vez ele ia soltar lá a baforada atômica e não ia ter jeito. Mas a Mothra chegou pra salvar o dia e salvar o nosso mamacão de ter mais filmes. A batalha final... Então, é aí que a batalha final começa, e assim que eles chegam na Terra Oca, lá no Santuário do Zil, e o exército Scar King já tá lá e tá metendo louco em todo mundo, tocando terror, e aí fica o Kong contra o Scar King e Godzilla contra Shimu, e a Mothra ali protegendo os portais e os humanos, ali, tudo certinho, e o Zuko lutando contra alguns capangas do Scar que sobraram. Nesse momento, os Zills eles ativam um mecanismo de gravidade zero, e é aí que continua a guerra dos titãs em gravidade zero, e foi uma cena bem legal, inclusive. E foi também uma confusão, que acaba indo ali todos eles para a superfície, porque nesse meio de confusão todo o Scar King consegue pular para lá e eles vão tudo atrás dele. E aí eles chegam em Brazuca, no nosso RJ aí, cariocas, no Rio de Janeiro. E essa parte também é muito legal, porque, cara, eu achei que foi interessante. Porque quando o Scar King ele chega, a primeira coisa que ele faz é já se incomodar com o sol. Você pode ver que ele tapa a minha cabeça assim, falando, caralho, esse sol da porra, viado. E aí ele já pede pro Shimu congelar ali meio que o céu pra, sei lá, dar um friozinho, quem sabe? Não sei. Só sei que ficou engraçada essa cena, tá? Foi uma boa referência aqui pro nosso Brasilis. Com isso, a batalha começou e assim, muito rápido. Diferente do que a gente costuma ver, né? Geralmente tem uma luta mais pegada pra ter um pouco mais de tensão, mas não foi isso que acontece. Boa parte do filme isso não acontece, não tem essa tensão. O Godzilla e o Kong dominam a luta o tempo inteiro, parece fácil, parece que não tem jeito. Não tem como. E ainda mais com o Zuko lá ainda dando aquela assistência. Então, cara, ficou muito na cara ali o que ia acontecer no filme, né? Não tinha muito mais novidade, né? Então, foi isso. E a Shimu ainda ali teve aquele papel que, cara, vai enfrentar o Godzilla. Vou falar, não bateu de frente. Não bateu de frente. Apesar de ser um titã bem legal que foi apresentado, não sustentou o nosso lagartão atômico. O que dá também pra dizer desse filme, que pra mim eu senti muita falta, foi justamente ver o Godzilla e o Kong trabalhar mais juntos, sabe? Essa união dos dois, eu acho que ela deveria ter acontecido mais cedo. E vocês, o que vocês acham? Shimu e assuntos mal explicados. Vamos lá, gente, é assim. Primeiro, antes de tudo, o que eu penso? Eu penso assim, vai ter duas pessoas que vão assistir esse filme. A pessoa que vai ligar a suspensão da descrença e falar, cara, eu vou assistir um filme de um mamaco gigante e um lagarto. E aquela pessoa que vai assistir o filme querendo que talvez a história seja um pouco mais desenvolvida, não sei o que, certamente essa pessoa vai se decepcionar. Porque o filme ele tem falhas, e muitas falhas, principalmente no que diz respeito à elaboração de roteiro, a uma história um pouco mais encaixada, muitos erros. Mas vamos lá. Primeiro que algumas coisas foram muito que jogadas lá. Vamos combinar que colocaram o Shimu, que é o primeiro e maior titã, só que não deram nenhum contexto assim pra apresentar ela. Eu acho que poderiam ter falado sobre ela antes, mostrado o quão era forte, isso teria um peso maior pra ela na tela, porque ela tava parecendo uma cadelinha, assim, que tava triste, tava com medo e tava sofrendo. Então ela já perdeu ali logo no começo e já ficou na cara, inclusive, que ela ia virar amiga no final de algum deles, porque ela era vítima no final das contas. Uma outra coisa também que não ficou nada explicado no filme foi como que o Scar King conseguia controlar a Shimu com aquela pedrinha de gelo que ele tava na mão. Nem como ele conseguiu, nem como aquilo machucava ela. Simplesmente foi jogado e não tiveram explicação e foi isso. Fácil, né? Enfim, algumas coisas ficaram umas pontas soltas aí que acabaram ficando como se fosse uma incógnita, não dá pra saber. Mas eu acho assim, quem for assistir esses filmes sem conhecer sobre a franquia, eu tenho certeza que vai gostar, não é necessário assistir nenhum outro filme. Apesar de ter alguns personagens que são repetidos, a identificação com os monstros, mas não precisa, tá? Dá pra assistir tranquilo. E não que eu não tenha gostado, tá? Vocês podem ver que durante a análise eu falei de muitos pontos positivos. É que quando você acompanha a franquia e você conhece das possibilidades, você lê as teorias sobre o filme antes de lançar, as suas expectativas elas aumentam muito. A gente fica esperando muito. E não é sempre que vão entregar o que a gente imagina. E aí nós fãs acaba que fica um pouco frustrado, querendo um pouquinho mais, né? Mas no geral, desconsiderando um monte de coisa, o filme é bom, galera.
Eu gostei. Tem essas pontuações, mas tem seus pontos altos também. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam? O que vocês aqui concordam ou discordam? O que você viu do filme? Conta aí pra gente, a gente vai adorar ter seu comentário aqui e com certeza vamos responder todos. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, envia para aquele amigo que gosta muito desse universo dos monstros, que também vai curtir muito o conteúdo aqui, eu tenho certeza. O Cinema no Sofá vai ficando por aqui. Obrigado por quem assistiu e ficou até aqui comigo. Até a próxima. Fui!